Olá, pessoal do terceiro ano, muito bom dia para todos vocês. Eu espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí de literatura. Hoje, especificamente, nós vamos falar aí sobre o pré-modernismo, um movimento muito importante aí na nossa literatura, porque ele ficou conhecido por abrir caminhos aí para o que seria um movimento literário aí mais cobrado no Enem, digamos assim, que foi o modernismo. Então, vamos entender o pré-modernismo aí agora, para que a gente consiga entender, galera, como é que estava a sociedade naquele momento. Eu vou espelhar aí para vocês, que vocês consigam enxergar. Então, olha lá, pessoal, nós temos aí o modernismo brasileiro, certo? Que foi a literatura, a sociedade e transformação que ocorreu lá de 1902 a 1922. Eu trouxe aqui para vocês, galera, conseguirem enxergar, para vocês conseguirem ver bem, aqui a parte da literatura, certo? Já num ponto de vista mais da linha das escolas literárias, digamos assim, certo? A gente tem uma cronologia aí. Então, olha lá. Primeiro a gente teve o trovadorismo, ok, a gente estudou, né, as cantigas e tudo mais. Vocês já estudaram ali também a questão do humanismo, que foi o nascimento do teatro português, depois do classicismo, e a gente vai só se aproximando, né, galera, da literatura mais contemporânea. Depois o quinhentismo, que foi o reflexo na literatura portuguesa da chegada dos portugueses ao Brasil. Depois o barroco, aí galera, importante nesse cara aí, porque esse movimento literário foi o primeiro movimento literário que de fato ocorreu em solo brasileiro, mas à maneira portuguesa. Vale lembrar que não tinha ainda a construção de uma identidade nacional, certo? Então a gente teve o barroco, arcadismo, que foi aquele movimento literário de equilíbrio, que muitas vezes contrariava os ideais do barroco ali, digamos. Depois nós partimos para o romantismo, tá, galera? Que foi o primeiro movimento literário que de fato a gente tentou aí resgatar uma identidade nacional, mas vale lembrar que, embora a gente utilizasse elementos nacionais, a maneira de se fazer literatura era ainda a moda portuguesa, tá? Então a gente teve ícones, teve elementos nacionais, mas com uma pegada mais portuguesa, digamos assim. Depois nós fomos para o realismo, tá, galera? No realismo, aliás, vale lembrar que o realismo, ele foi um movimento literário que ocorreu junto com outros movimentos, certo, gente? O realismo e o naturalismo, esses dois estão aqui, ó, certo? Que se destacaram principalmente aí na prosa, olha lá, galera, certo? E depois a gente teve o simbolismo e parnasianismo, que ocorreram também aí na poesia, tá bom, galera? Principalmente, é importante a gente lembrar, cada um a sua maneira de ver a realidade. Então, o realismo, ele trazia uma preocupação muito mais em demonstrar o real, como de fato a sociedade é, como a construção social é, como as coisas são, certo? Enquanto o naturalismo, enquanto ele também tinha características muito parecidas com o realismo, que era retratar com muito detalhe ali a sociedade, trazer muitas descrições ricas ali, só que ele tinha um viés mais do ponto de vista cientificista. Ele encarava o ser humano a partir de um bicho mesmo, como se fosse um bicho que era capaz, dependendo das circunstâncias, de roubar, de mentir, de matar, de ser corrupto e tudo mais. Tá? Então a gente teve o parnasianismo e o simbolismo, tá bom, galera? Depois nós fomos para o pré-modernismo. Opa, nesse pré-modernismo aqui é importante dar um destaque aí, galera. Essa época aqui da literatura a gente considera de literatura de transição, tá? Ele não pode ser considerado uma escola literária. Por quê? Porque para ser escola literária ele tem que ter o quê, galera? Ele tem que ter uma proposta, tá? Ele tem que ter uma proposta que carregue uma nova maneira de se fazer literatura, uma nova maneira de se fazer arte, de pensar, uma nova maneira de ver as coisas, uma nova proposta. E aí o que aconteceu? Nessa literatura aí, no pré-modernismo, né, que foi um movimento que ocorreu entre o realismo e o modernismo, ele está bem aqui, exatamente nesse ponto aqui, ó. A gente tem um realismo aqui, certo? E a gente tem aqui o realismo e as outras escolas, e é mais à frente aqui a gente vai ter o modernismo a partir da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, mas é importante a gente lembrar aí, queridões, que esse movimento ele não pode ser considerado uma escola, porque cada autor tinha a sua maneira de fazer literatura. E a escola, ela não é só isso. A escola, ela apresenta uma nova proposta que a galera adquire, uma nova maneira de se fazer literatura, que a galera adquire e segue aquela tendência. No pré-modernismo, nós tivemos autores sensacionais, galera, que eram vistos pelos críticos literários, de fato, como
eles eram vistos como estrelas. Imagina uma constelação, mas cada estrela possui ali o seu brilho próprio, digamos assim. Então, como eles tinham o seu brilho próprio, a sua própria maneira de fazer literatura, a gente não conseguiu estabelecer uma nomenclatura única. Então, vale lembrar que essa nomenclatura de pré-modernismo não apresenta uma única proposta, apresenta várias maneiras que os autores têm de se fazer literatura, tá bom? Depois a gente chega aqui no pós-modernismo, né, gente? Isso aqui é muito complicado de usar essa nomenclatura, esse termo, porque alguns não aceitam e tudo mais, certo? Então, olha, nós estamos exatamente nesse ponto aí da cronologia das escolas literárias, beleza? Vamos avançar? E aí, a partir disso, galera, a gente tem quais eram contextos e qual era o contexto histórico-social do Brasil nessa época. A gente está falando de 1902 até 1922. Pessoal, aconteceu muita coisa aqui no Brasil, né? A gente nunca teve um período assim de calmaria, tanta de estabilidade do ponto de vista literário ou político, né? Sempre foi muito badalado, digamos assim. Então, foi um período de literatura, de transformação literária, né? De transição entre dois movimentos, certo? E como eu falei para vocês, não era uma escola literária. O pré-modernismo representa uma fase de renovação artística e crítica social, preparando o caminho para o modernismo. Opa! Renovação artística e crítica social. Então, o que a gente precisa pegar daí, queridões? A gente precisa já primeiro entender que esse papo de crítica social, já é uma pegada forte já do pré-modernismo. Então a gente já começa a entender que ele era de fato uma maneira de fazer uma crítica à desigualdade, a povos que eram de fato invisíveis ali pelo governo, completamente esquecidos de políticas públicas, principalmente quando a gente fala do Nordeste brasileiro, que por muito tempo enfrentou uma completa invisibilidade por parte do governo e por isso acabou sofrendo muitos problemas ali de todas as espécies, galera. Então, avançando, como é que estava o nosso contexto histórico-social aí? Pessoal, olha lá. Primeiro, política, nós tínhamos a República Velha, né, galera? E a República do Café com Leite, que eram o quê? As oligarquias, certo? Então a gente tinha a República do Café com Leite, era o poder que ora alternava entre os paulistas, ora alternava entre os mineiros ali, certo? Eles ficavam sempre passando poder um para o outro. Depois a gente teve também com isso uma crise no modelo político tradicional, certo? A gente estava também passando por um crescimento urbano um pouco desordenado das cidades aqui no Brasil, certo? E com esse crescimento urbano desordenado, surgimento das favelas e bairros não planejados, né, galera? A gente começou a crescer também em relação às desigualdades sociais, né? Então a urbanização e a modernização acelerada são aspectos também, claro, né? Isso para o povo da elite, digamos assim. Expansão do regionalismo brasileiro, tá? Então a gente teve essas questões. Galera, é importante lembrar também que aqui no Brasil nós tivemos, Brasil a gente teve aí o pré-modernismo, tá? No Brasil a gente teve o pré-modernismo, tá, galera? E na Europa? Na Europa a gente não teve pré-modernismo. Na Europa a gente teve o quê? As vanguardas europeias. É importante a gente lembrar. Então, se você for estudar literatura, lembre-se que vanguarda é uma coisa que aconteceu na Europa, as vanguardas, e que aqui no Brasil, enquanto as vanguardas aconteciam lá na Europa, a gente tinha o quê? O pré-modernismo, tá bom, galera? Então, inclusive, vale lembrar que as vanguardas europeias influenciaram também nos ideais aí do pré-modernismo, tá bom, meus queridos? É importante a gente sempre trazer esse ponto aí. Voltando aqui para a nossa cronologia, quais eram os acontecimentos sociais, quais foram os conflitos que rolaram nessa época? Revolta da Armada, certo, gente? Foi um problema aí de comando que aconteceu na Marinha, certo? Aqui do Brasil. Guerra de Canudos, isso aqui é muito citado, tá bom, gente? É importante a gente lembrar, porque a gente vai ter uma obra que se chama Os Sertões, que foi justamente escrita por esse cara aqui, Euclides da Cunha, que vai fazer uma série de denúncias. Ele, só para lembrar, ele foi um jornalista que esteve lá em Canudos durante o processo durante todo o processo do Antônio Conselheiro, que fundou a cidade, digamos assim, a comunidade e tudo mais. Mas voltando para o nosso slide aqui, que fala sobre a Guerra de Canudos, é importante a gente dar uma pausa para a gente explicar um pouquinho o que foi que aconteceu. Galera, eu falei para vocês que o povo nordestino, principalmente, sofria muito com a ausência de políticas públicas. Era um povo praticamente invisível, certo? E diante dessa invisibilidade,
eles não podiam, eles precisavam desenvolver as próprias maneiras de sobreviver, digamos assim. E um cara chamado Antônio Conselheiro, meus queridos, Antônio, ó, Conselheiro, tá? Ele apresentou uma proposta de fundar uma comunidade, digamos assim, uma cidade, um lugar, onde os únicos preceitos fossem de fato os mandamentos divinos, assim, olha só. E aí ele começou a juntar, próximo ao Rio São Francisco, uma comunidade que, de acordo com historiadores, chegou a juntar 25 mil pessoas, galera. Olha só, ele conseguiu juntar 25 mil pessoas. A gente está falando do Brasil de 1896 a 1897. Isso foi muita gente, galera. E diante dessa nova proposta dele, o que, que aconteceu? O governo brasileiro ficou um pouco de olho, falando assim, poxa, já desconfiado, vocês estão querendo fundar aí um novo país? O que está acontecendo? Uma nova comunidade? Que parada é essa, galera? Mandou ali alguns enviados especiais do Exército para conversar com o Antônio Conselheiro sobre essas questões, porque eles já estavam tendo economia, porque eles já estavam influenciando em toda a região, certo? E aí não teve papo, tá, galera? Eles pediram que o povo se retirasse, que se desfizesse dali e tudo, canudos e tal, e não aconteceu, certo? E eles foram, voltaram, tentaram mais uma negociação e nada deu certo. Eles não aceitaram a proposta do governo. E o que, que aconteceu na época? Gente, o que aconteceu na época foi um genocídio. Foi uma invasão. O exército brasileiro, extremamente armado, foi até o lugar onde nós tínhamos basicamente trabalhadores que tentaram se armar e praticaram ali um grande genocídio, pessoal. Foi uma carnificina, foi terrível. E aí, diante desse acontecimento, certo? O nosso querido, que a gente sabe ali, o Euclides da Cunha, esteve lá e retratou num livro muito bem essa questão do abuso do exército brasileiro. Tá? E ao mesmo tempo também, então, grave esse episódio aí da Guerra de Canudos, vocês provavelmente vão entrar muito melhor nesse conteúdo na matéria de história. E aí a gente teve também aqui a revolta da vacina que aconteceu, galera, o povo não queria se vacinar, era uma obrigação, foi uma imposição feita, tá? E logo em seguida a gente teve a revolta da chibata, que foi o quê? Foi uma resposta do povo, principalmente afrodescendente e também do povo pardo, que era da Marinha, que foi uma revolta deles contra as enérgicas punições da Marinha, né, gente? Que eram chibatadas, eram muito cruéis ali diante disso, tá? Então pega todo esse contexto histórico-social, esse tanto de coisa instável acontecendo aí e puxa um movimento literário para ele, tá bom, gente? Então, contexto histórico-social tá aí. Lembrem-se, a gente, quando vai estudar literatura, precisa pegar os 3 aspectos. Contexto histórico-social, certo? Características do movimento literário e os principais autores, tá bom, gente? Depois disso, a gente precisa ler as produções, precisa fazer questões, ler muita poesia para poder entender o que ela quer dizer de fato. Principalmente o pessoal aí que estuda a obra do Paz. Atenção, tá bom, galera? Avançando aí. Eu vou subir um pouquinho essa parte. Galera, olha lá. Então a gente tem as características do pré-modernismo. Primeiro, galera, já tem uma ruptura com o academicismo. Isso aqui também é uma característica muito forte lá do modernismo que começa em 1922. Tá bom? Então aquele vocabulário rebuscado, aquela linguagem mais academicista, tradicional, certo? Ela começa a ser um pouco deixada de lado e começa a usar o quê? Uma adoção de uma linguagem mais simples, galera. Palavras que antes nunca se imaginou que elas fossem fazer parte de uma poesia ou de um texto da alta literatura começam a fazer parte agora. Tá bom? Então a linguagem coloquial, certo? E próxima da fala cotidiana. Por quê? Porque, gente, se eles estavam registrando a questão da desigualdade social para ter mais, para que a gente consiga ter mais fidelidade à produção, ao que de fato acontece no Brasil, a gente precisa também incorporar toda essa questão da variação linguística também desse povo. Certo, gente? Então a temática, ela depende muito de cada autor. Lembra aí, pré-modernismo é um movimento, certo? É um momento ali que cada autor tinha sua maneira de se fazer literatura, de forma muito brilhante, tá, galera? Mas, de forma geral ali, a gente tinha a valorização da realidade brasileira, regionalismo e nacionalismo crítico e denúncia das desigualdades sociais e crítica política. Isso aqui é mega importante, todos eles falam sobre isso, tá bom, gente?
Tá? Então, qual era outra coisa também importante? Pessoal, isso aqui não é novidade aqui no pré-modernismo, isso também aconteceu lá durante o realismo, tá? Durante o realismo a gente sabe que as personagens muitas vezes eram pessoas comuns, né? Mas dando continuidade a essa pegada também, aqui a gente tinha pessoas que eram personagens principais, que eram pessoas marginalizadas. Então era o sertanejo, o caipira, o mulato e as classes pobres, tá, galera? E isso, de certa forma, garantia uma aproximação entre a literatura e a realidade nacional. Então, gente, é a primeira vez na literatura brasileira que a gente tem, de fato, uma identidade nacional surgindo. Inclusive, se caiu alguma questão para você, dizendo que o romantismo foi uma escola literária, né, que buscava trazer ali uma identidade nacional, de fato, em toda a literatura, vocês vão dizer que está errado. Isso só veio acontecer, de fato, aqui no pré-modernismo, que a gente incorporou a nossa maneira de fazer literatura, beleza? E aí a gente tem a linguagem e os temas, tá, galera? Então, olha só, como a gente sabe, eles buscavam uma literatura que fosse mais próxima ali, meus queridos, mais próxima do povo brasileiro. Por isso eles abandonaram a linguagem rebuscada, tá bom, gente? Nada de linguagem rebuscada. Por quê? Porque agora eu vou começar a usar expressões regionais, tá? Isso é mega importante, expressões regionais aí, tá? Então, quando isso acontece, e ele de fato vai falar daquela pessoa que muitas vezes passava invisível na nossa literatura e nas nossas políticas públicas, digamos assim, ela começa a se tornar uma verdadeira ferramenta uma verdadeira ferramenta de denúncia social. Tá bom, galera? E quais eram as temáticas dessa denúncia? Miséria e desigualdade, tá? A gente vai ter isso aí. Violência e abandono do sertão, tá, galera? Corrupção política e fanatismo religioso, né? Inclusive a gente tem ali a questão, né, do Antônio Conselheiro e tudo mais, e exclusão social e identidade brasileira, tá, gente? Então a gente fala, essas são as temáticas, como eu falei para vocês, e já que a gente sabe que o pré-modernismo é um movimento literário, digamos assim, que buscou estabelecer a identidade nacional e ele tinha cada autor com a sua maneira, a gente vai então precisar falar dos autores aqui. Tá bom, pessoal? Primeiro, Euclides da Cunha, talvez o mais cobrado nas provas ali quando se fala de pré-modernismo. Por quê? Porque, gente, o Euclides da Cunha foi um jornalista e engenheiro brasileiro que ele fazia análises realmente muito críticas da sociedade brasileira, tá bom? E ele teve acesso, ele foi lá na própria cidade de Canudos, que foi fundada lá por Antônio Conselheiro, para poder entender como foi toda a situação, como é que funcionou e tudo. E ele, inclusive, esteve lá quando aconteceu ali o embate entre o exército brasileiro e as pessoas que estavam lá desarmadas, tá bom, galera? Isso tudo que fala da Guerra de Canudos foi registrado numa obra, tá bom, galera? Que se chama o quê? Os Sertões, lá de 1902, tá bom, galera? Que aborda muito bem a questão da Guerra de Canudos, tá bom, gente? Então é importante a gente pegar esse repertório aí, tá? Para poder entender as questões e matar muito bem, lembra? Pré-modernismo fala de autores, cada um a sua maneira de se fazer literatura. E os temas dessa obra, como nós sabemos aí muito bem, pessoal, a vida do sertanejo, olha lá, isso aí é bastante recorrente, né? Ele fala muito sobre isso. Miséria social, tá bom, pessoal? Ele traz também essa questão da miséria, né? Ele fala da desigualdade, da ausência de políticas públicas, falta de alimento e tudo mais. Violência no sertão, gente, não tinha polícia, então a regra que valia era a regra do povo que estava lá, certo? Então isso era muito grave, tá? Peguem bem Euclides da Cunha, a obra Os Sertões, já vale a leitura, vão ampliando aí o repertório de vocês para poder matar as questões, tá bom? Depois a gente tem o Graça Aranha, outro importante autor aí, tá, galera? Ele escreveu, inclusive é importante lembrar que ele foi um dos realizadores da Semana de Arte Moderna, ó, que aconteceu lá em 1922, e ele escreveu a obra Canaã, galera, que basicamente fala sobre aborda a imigração alemã do estado do Espírito Santo, né, gente? E aí ele traz como é que eu posso dizer? Ele traz uma crítica muito grande, porque eles vão passando por várias regiões do Brasil e vão tendo vários contrastes, várias vivências. E isso traz uma série de reflexões filosóficas, né, gente? As ideias modernizadoras e questionamentos sobre a condição humana, o que é de fato identidade nacional, né, gente? Porque lá durante a obra, né, a galera da imigração, certo?
que eles vão percorrendo o Brasil, eles têm contato com um monte de realidades distintas ali, né, gente? Então, essa distinção entre as pessoas ali gera um questionamento sobre o que de fato vem a ser a identidade brasileira, certo, gente? E o que de fato é a identidade nacional? A gente vê que ela é plural, né? Que nós somos um povo muito amplo, muito grande, um país de proporções continentais, com diversos povos, com diversas realidades, diversos problemas aí. E voltando aí para o nosso slide, a gente tem uma crítica social, olha lá, galera, que é a aproximação ali, meus queridos, ó, vou deixar aqui essa parte, com o modernismo e denúncia de contradições da sociedade brasileira. Tá bom? Então, já anotem essa aí, gente. Ó, primeiro lá, voltando. Euclides da Cunha, Os Sertões, 1902, certo? Que fala sobre Guerra de Canudos, beleza? Graça Aranha vai falar da obra Canaã, beleza, gente? Que é um romance que aborda a imigração alemã no Espírito Santo e os conflitos culturais presentes no Brasil, né? Então, ele vai falar da imigração e esse povo vai ter contato com várias comunidades. E ele começa a trazer uma observação acerca do que é, de fato, a identidade nacional. Depois a gente tem o polêmico ali, querido, né, Monteiro Lobato, que é um escritor também nacional, né, gente, que, enfim, se envolvia em várias polêmicas ali. Só que, olha lá, ele se destacou tanto na literatura infantil quanto na literatura regionalista, tá bom, galera? E aí ele criticava a questão do atraso econômico ali, social do interior brasileiro, certo? Da falta de políticas públicas também. E aí ele teve duas obras importantes ali, tá, galera? Urupês, que fala principalmente da questão do interior lá do estado de São Paulo, da decadência, do descaso, certo? E Cidades Mortais, certo? Que fala sobre o declínio das cidades cafeeiras lá também de São Paulo. Então, olha só, pessoal, como a gente tem uma pluralidade da literatura. Por isso que a gente não conseguiu estabelecer uma nomenclatura. Inclusive, esse termo pré-modernismo é até um termo um pouco genérico, tá, galera? Que se refere a esse movimento aí. Não é, lembra aí, por isso não pode ser considerado uma escola literária, porque ele não tinha um único caminho, uma única proposta, uma única maneira de se fazer literatura, tá? Um estava falando do Espírito Santo, dos alemães que chegaram aqui, a outra estava falando dos baianos que sofreram uma série de problemas ali, né, gente, com falta de políticas públicas, e o outro está falando das cidades cafeeiras em decadência, tá bom? Então, olha lá, gente, os temas recorrentes: decadência econômica do interior, certo? Principalmente paulista, crítica sobre o atraso social, regionalismo brasileiro, personagem Jeca Tatu, anota esse cara, tá, galera? Aqui, ó, Jeca Tatu, inclusive, é um símbolo do abandono rural, então ele é, de fato, uma pessoa pobre, digamos assim, que sofre com a ausência, né, com a invisibilidade disso, e ele é a própria personificação dessas ausências do Estado, tá bom, gente? Então ele é o personagem mais icônico, inclusive, aí da literatura brasileira. Beleza, queridos? Avançando aí, a gente teve o Lima Barreto também. O Lima Barreto, gente, talvez seja um dos mais recorrentes nas nossas provas, tá? E ele traz aí uma série de obras, mas a mais importante delas é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Olha só, galera, esse cara aqui, ó, certo? É um cara que tem uma história de fato triste, que tentou se dedicar a várias questões, mas aí ele tem uma grande decepção com o país, né, galera? Ele vê a política, ele vê as coisas acontecendo, e aí por isso ele não consegue resistir diante desse tanto de problema social, tá, galera? Mas ele teve, olha lá, pegando isso aí, a gente tem como característica uma linguagem mais coloquial do Lima Barreto, tá bom, gente? Era uma escrita mais acessível e próxima do cotidiano popular. A gente tinha crítica política, certo? Então falava do questionamento da burocracia e do nacionalismo ufanista. Preconceito racial, inclusive ele próprio sofreu muito preconceito racial, gente, diante dessa estrutura, principalmente quando a gente fala de racismo estrutural na sociedade. Inclusive ele é muito utilizado até como repertório aí, galera, para quem faz redação. Tá bom? Ironia e humor crítico, tá, galera? Então a gente tem aí essa obra, e não tem obra mais, digamos assim, dele mais irônica do que o Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá bom? Depois a gente tem, por último, o Augusto dos Anjos, tá bom, galera? Então olha lá, ele traz as questões muito próprias. Vocês estão percebendo esse tanto de pluralidade de mundos tão distintos que a gente acessa nas nossas aulas, que a gente está acessando aqui numa única escola literária?
Olha lá, gente, quando a gente fala de Augusto dos Anjos, olha lá, ele foi marcado por temas sombrios e existenciais, certo, gente? Então ele apresenta uma influência simbolista, lembra? O simbolismo foi uma escola literária ali, ó, antes do nosso, certo? E apresenta uma linguagem inovadora e próxima ao pré-modernismo, certo? E aí a gente tem, galera, vale lembrar que esse aqui eu não vejo muitas questões a respeito, tá? É um nome famoso e tal, mas eu não vi tantas questões da obra dele em si. Mas olha lá, certo, 1912, que foi uma coletânea de poemas que chocou a crítica literária da época pela originalidade e pelo vocabulário incomum, tá bom? Inclusive, gente, ele tinha até algumas características de outros movimentos literários ali, ó, como o romantismo, tá? Morte e decomposição, né, gente? Inclusive a gente tem essa parte ali, ó, linguagem científica, talvez um pouco de influência, né, de outros movimentos como naturalismo, pessimismo e angústia, tá bom, gente? Então, a gente tem 4 mundos ali, ó, 4 autores, 4 maneiras distintas de se ver, de se falar a respeito da sociedade brasileira. Então, só para a gente pegar, lembrem-se aí, se falar em pré-modernismo, a gente vai dizer primeiro que não é uma escola literária, mas que foi uma época de pluralidade na produção, certo? Da literatura, e essa pluralidade fez com que a gente não conseguisse estabelecer o que? Uma nomenclatura, certo? Para essa época aí. Porque se a gente não tem autores engajados no mesmo movimento literário, a gente não consegue estabelecer uma escola. Então nós temos, como eu falei no início da aula, uma constelação, certo? E nessa constelação, cada estrela ali possui o seu brilho, a sua maneira de se fazer a literatura, certo, gente? E voltando aqui para os nossos autores, nós tivemos ali o Euclides da Cunha. Vamos lá, galera. Euclides da Cunha, a gente falou de quem? Do Sertões, certo? Depois a gente fala ali, meus queridos, ó, do Graça Aranha, que fala de Canaã, lembra aí? Depois a gente tem Monteiro Lobato, que fala sobre a ausência de políticas públicas no interior do país, principalmente na realidade lá de São Paulo. Depois nós temos o Lima Barreto, que apresenta uma linguagem coloquial, certo, gente? A obra dele é Triste Fim de Policarpo Quaresma, que teve enfim, ele tenta trazer uma série de inovações ali para nossa sociedade, tem esperança, mas ele vê que a sociedade não muda, e aí ele traz uma série também de problemas, né? Crítica política, preconceito racial, ironia, humor crítico. Depois a gente tem Augusto dos Anjos, que traz uma temática muito mais triste, que aborda inclusive aí a morte. Tá bom, meus queridões? E para fechar a nossa aula de hoje, só para a gente fazer então um resumo, a gente tem aqui uma escultura do Victor Brecheret, né, que teve muita influência aí do modernismo nas suas obras. E aí a gente tem aqui, galera, olha lá, ó, foi um período, tá, galera? Vocês podem, se cair uma questão falando sobre isso, vocês vão lembrar o seguinte: foi um período que foi fundamental para abrir as portas, digamos assim, para uma nova proposta que aconteceria logo em seguinte, que foi o modernismo, lá em 1922. Tá bom? Então, ele apresenta uma linguagem renovada. Então, ó, lembra aí, linguagem renovada não é uma proposta que surgiu a partir da Semana de Arte Moderna lá de 1922. Não, ele surgiu com pré-modernismo, tá bom? Crítica social real. Vocês viram que vários autores faziam várias críticas de acordo com as suas regiões e abriu os caminhos ali para o que viria a ser o modernismo, tá, galera? Então, ele não foi só uma fase de transição, tá, meus queridos? Foi uma maneira de despertar a consciência do povo sobre sua identidade e seus problemas na nossa literatura, certo? Na literatura brasileira. Beleza, meus queridos? Voltando aqui, então, o meu rosto, galera, só para a gente pegar, resumidamente falando, o modernismo, então, ele apresentou uma proposta estética, uma proposta de tema, ele apresentou uma nova maneira de linguagem, certo? E ele pintou por parte ali aquele quadro do que nós chamamos de Brasil. Cada autor fez um traço, o outro fez um outro traço em outra região, e através disso eles foram pintando cada escritor, cada autor à sua maneira, o que viria a ser o Brasil.
Tá bom, meus queridos? Então, só para a gente fechar, né? Olha lá, galera. Sem a coragem dos escritores pré-modernistas em retratar o Brasil real, o modernismo de 1922 não teria terreno fértil para florescer. Este período é a ponte entre o passado e a renovação cultural do país. Certo? E a literatura é o espelho da sociedade. O pré-modernismo foi o primeiro a mostrar o Brasil como ele realmente era. Isso aqui cai em prova. Tá bom, galera? Então, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que vem a ser o pré-modernismo aí. E a gente se vê aí na próxima aula falando sobre a primeira geração do modernismo de fato em 1922. Obrigado, pessoal. Até mais.